Eu sempre acreditei que a fé era uma estrada bem demarcada, um caminho reto, com placas claras para o céu ou para o abismo. Eu, um pastor evangélico com anos de púlpito, com a voz calejada de pregar a salvação, achava que dominava esse mapa. Mas o que vou contar hoje, a jornada que me arrancou da vida e me jogou num lugar que eu só conhecia por sermões, me fez questionar cada certeza. Não foi um sonho, não foi uma parábola. Eu vi o inferno, e pasmem, foi ali, no ponto mais escuro, que uma luz improvável, a de Nossa Senhora Aparecida, me resgatou. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Minha vida, antes de tudo, era um relógio suíço. Cada domingo, o terno impecável, o cheiro de lavanda no colarinho, a Bíblia aberta sobre o púlpito, gastadas as páginas nos versículos que tanto repetia. Eu tinha uma rotina de ferro. De manhã cedo, o café forte, o cheiro de pão de queijo quentinho da padaria da esquina, a oração com minha esposa e filhos. Depois, a correria da igreja, aconselhamentos, visitas, o estudo da palavra. À noite, a casa cheia de risadas, o barulho da TV ligada num programa de auditório. Era uma vida abençoada, aos olhos de qualquer um. Eu era respeitado na comunidade, minha palavra tinha peso. Por dentro, porém, um incômodo silencioso, uma voz que eu teimava em ignorar, sussurrava sobre uma certa autossuficiência, um orgulho velado por trás da aparente humildade. Eu achava que o sucesso do ministério era só mérito meu, um fruto da minha dedicação. O primeiro sinal veio sutil. Uma manhã, a geladeira, que sempre fazia um zumbido constante, ficou num silêncio absoluto. Um silêncio pesado que parecia engolir o som da rua. Eu achei estranho, claro, mas culpei a idade do aparelho. Dias depois, um frio cortante começou a me seguir. Não era o ar-condicionado, nem o vento da janela. Era um frio que vinha de dentro, se instalava nos ossos, mesmo sob o sol quente do meio-dia. Um calafrio que parecia anunciar algo, uma sombra se alongando por trás de mim. Eu tentava sacudi-lo, mas ele grudava, como um cheiro persistente de terra molhada. Até que veio o gatilho, a ruptura. Era uma terça-feira, no meio de um aconselhamento. Eu estava falando sobre perdão, mas senti um peso, uma opressão no peito, como se uma bigorna tivesse pousado sobre mim. Minhas mãos suavam frio por dentro, e a garganta ficou seca. Um zumbido agudo começou a vibrar nos meus ouvidos, abafando a voz da irmã que chorava à minha frente. De repente, a sala girou. O chão sumiu sob meus pés. Um calor infernal subiu pelo meu corpo, mas não queimava por fora. Vinha de dentro, como uma fornalha acesa no meu estômago. Eu caí. O último som que ouvi foi o grito da irmã, distante como se viesse de outro mundo. O impacto do meu corpo no tapete, o cheiro de carpete velho, o gosto metálico na boca. Tudo se dissolveu. A passagem. Não houve dor, apenas uma ausência. As bordas do mundo se perderam. O silêncio, antes pesado, agora soava como um eco distante e infinito. O tempo se esticou elástico, sem começo nem fim. Eu não era mais um corpo no chão da sala de aconselhamento. Eu era consciência, flutuando, sem peso, sem direção. Você consegue imaginar? Não ver nada, não sentir o chão, mas saber que está ali, suspenso no vazio. Então a descida. Começou com um cheiro. Um odor acre, sulfuroso, que grudava nas narinas e rasgava a garganta. Como se eu tivesse inalado fumaça de borracha queimada misturada com algo podre. A temperatura despencou, mas não era o frio que eu conhecia. Era um frio que queimava, que fazia os ossos rangerem, que penetrava cada fibra. A luz, se é que se podia chamar de luz, era um vermelho opaco, um alaranjado doentio, que mal revelava as sombras. O ar era denso, pesado, difícil de respirar, como se eu tivesse submerso em algo viscoso. Eu tentei gritar. Minha voz não saiu, ficou presa uma pedra na garganta. O que eu vi, o que eu senti, desafiava cada sermão que preguei. Eu achava que sabia o que era o inferno, mas estava terrivelmente enganado. Se acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Eu me vi num descampado sem fim, o chão feito de cinzas úmidas que grudavam nos pés,
pesadas como chumbo. O horizonte não existia, apenas essa luz avermelhada que parecia sangrar no ar. Eu ouvia sussurros, 1000 vozes emaranhadas, um lamento contínuo que perfurava os ouvidos. Mais do que qualquer grito, eram ecos de arrependimento, de escolhas erradas. Comecei a discernir figuras, sombras se arrastando, rostos desfigurados não por fogo, mas por uma angústia que marcava cada traço. Vi um homem, antes um comunicador querido, que na vida pregava a união, mas no fundo usava sua influência para alimentar seu próprio ego, seduzindo as massas com palavras vazias. Ele se arrastava, as mãos estendidas, tentando agarrar algo que não existia, uma plateia fantasma. Sua voz, antes tão potente, agora era um fiapo, um gemido. O peso da sua vaidade, o culto à própria imagem, era visível, palpável, como correntes invisíveis que o prendiam. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta, o orgulho cega. Perto dele uma mulher que parecia uma artista venerada, antes aplaudida por sua criatividade, agora se contorcia. Ela tinha um cheiro doce e enjoativo como flores mortas. Sua arte, que deveria inspirar, foi usada para idolatrar a si mesma, para buscar o reconhecimento acima de tudo, esquecendo o dom que recebeu. Ela tentava pintar no ar, mas suas mãos passavam pelo vazio, e o que ela via não era a beleza que criara, mas a feiura da sua própria ambição. O ar ao redor dela era mais denso, quase uma gelatina quente, e a cada movimento, um som de vidro quebrando vinha de seu peito, como se seu coração estivesse em pedaços infinitos. Eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha. Não havia fogo, mas o tormento era real, mais profundo do que qualquer chamas. Era a dor da alma, a consciência do que se perdeu. Eu andava, ou melhor, flutuava, arrastado por uma força invisível, e o cheiro sulfuroso se intensificava, misturado com um ranço de desespero. Via outros, muitos outros. Um líder confiante que prometia prosperidade e salvação, mas cujas palavras eram um disfarce para o engano, para a exploração da fé alheia. Seu corpo parecia feito de areia, desmoronando a cada passo, e ele tentava segurar pedaços de si, mas eles escorriam por entre os dedos. A dor era visível em seus olhos, um vazio profundo. Ele repetia frases de poder, mas elas ecoavam sem som, sem sentido, apenas oco. O engano que ele semeou, agora o ceifava. Eu via o peso da mentira, a textura da culpa, a temperatura da solidão eterna. De repente, a névoa avermelhada se abriu um pouco, e eu vi uma figura. Não era uma das sombras lamentáveis. Era uma imagem que me paralisou. Uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas alguém que eu conhecia, ou pelo menos uma representação dela. Ela estava ajoelhada, as mãos unidas, mas não em oração de súplica. Suas mãos estavam presas por fios invisíveis, tecendo uma coroa de espinhos que ela mesma colocava na cabeça. Seus olhos, antes cheios de uma bondade que eu admirava, agora revelavam um cansaço sem fim, uma resignação vazia. Ela era a personificação da caridade. Sempre ajudando os outros, mas buscando secretamente a admiração dos homens, a glória pessoal, disfarçada de serviço. O peso da sua hipocrisia era quase palpável, um manto pesado que a cobria. Eu senti um gelo na barriga, um nó na garganta. Aquela imagem, aquela presença que representava a bondade aparente, mas com um coração dividido, me mostrou que o abismo não era só para os maus confessos. Ele também engolia os que pareciam bons, mas cujo interior era corroído pela vaidade sutil. Aquilo me atingiu como um raio. Era o choque de ver que o julgamento não se limitava aos pecados óbvios, mas alcançava as intenções mais secretas, as motivações ocultas. Eu achava que conhecia a justiça divina. Eu estava errado. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Foi nesse momento de desorientação, com o cheiro acre do lugar me sufocando e a visão daquela figura ainda fresca na minha mente, que uma voz surgiu. Não um sussurro, mas uma risada fria, que parecia arranhar o ar, vibrando nos meus ouvidos como 1000 agulhas.
Era uma voz que conhecia meus pensamentos, que sabia minhas fraquezas. Então, pastor, ela zombou, e o som do meu título antes honroso agora era puro escárnio. Achou que escaparia, não é? Achou que sua fé, suas pregações o salvariam de tudo isso? Que ingenuidade! Eu senti uma pressão no peito, como se garras invisíveis me apertassem o coração. O ar ficou ainda mais pesado, com um gosto de ferrugem na boca. A voz continuou, sussurrante e cortante, cheia de um veneno que parecia queimar minha pele. Você pregou sobre o amor, mas amou mais o palco. Falou de humildade, mas se banqueteou com os aplausos. Condenou a idolatria, mas fez de si mesmo um ídolo para muitos. Não é irônico. Cada palavra era um golpe, uma pontada afiada. Eu tentava me defender, mas as palavras morriam na minha garganta, sufocadas por uma vergonha que me atingiu como uma onda de calor escaldante. Ele sabia de tudo, do orgulho que eu escondia sob a capa da retidão, da autossuficiência que me fazia sentir superior. Mesmo quando eu orava, onde está seu Deus agora, pastor? Onde está a sua salvação? Você é só mais um aqui, perdido na sua própria hipocrisia. O deboche era ensurdecedor. Eu estava nu, exposto sob o olhar daquela entidade maligna, sem ter para onde correr. Essa voz, esse ser, não queria apenas me acusar, ele queria me destruir por dentro. E a pior parte, ele estava certo. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Ele estava certo. A pior parte era essa. As palavras do acusador, cada uma delas era um espelho quebrado, refletindo minha própria imagem distorcida. Eu me vi ali, não como o pastor respeitado, o homem de fé inabalável, mas como um vaso rachado, cheio de vaidade. Lembrei-me de um dia específico, depois de um sermão especialmente aplaudido. Eu estava no púlpito, o cheiro doce do incenso ainda no ar, as palmas ressoando nos meus ouvidos. Minha mão direita, a mesma que eu usava para abençoar, repousava sobre a Bíblia aberta. Mas não era a fé que me movia naquele instante. Era a sensação morna e agradável do poder, da influência. Eu senti um arrepio, não de frio, mas de uma verdade gelada que me atravessava. Aquela sensação de ser o escolhido, de ter a palavra certa, era um veneno lento que eu bebia todos os dias. Meu orgulho não gritava, ele sussurrava, se disfarçava de zelo, de dedicação. Aquele momento, a mão sobre a Bíblia, não como um servo, mas como um mestre, era o meu detalhe âncora. A imagem se repetiu na minha mente, vívida, dolorosa. Eu senti o peso daquele livro, mas não o peso da sua mensagem, e sim o peso da minha própria importância. O ar ao meu redor, que já era denso e sulfuroso, pareceu se fechar ainda mais, me esmagando. Eu tentei respirar, mas era como inalar fumaça espessa, com um gosto amargo de culpa na boca. O zumbido agudo retornou, mais forte, dentro da minha cabeça, como se 1000 abelhas de arrependimento estivessem presas ali. Eu vi, com clareza brutal, que o abismo não era apenas para os que se entregavam ao mal explícito, mas também para os que, como eu, construíam castelos de areia sobre a base movediça do ego. Eu havia enganado a mim mesmo por tanto tempo. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O deboche da voz maligna ainda ecoava, mas agora parecia mais distante, menos nítido. Eu estava preso na minha própria revelação, no horror de ver quem eu realmente era. Eu caí de joelhos nas cinzas úmidas, sentindo a textura áspera e fria sob minhas mãos. O cheiro de podridão se misturava ao meu próprio suor frio, e eu senti um nó na garganta, um choro que não podia sair. Eu era um pastor, um guia, mas estava mais perdido do que qualquer ovelha desgarrada. Onde estava a minha saída? Eu achei que era o fim, que aquele era o meu lugar, a minha condenação eterna, até que um calor suave começou a se espalhar. Não um calor infernal que queimava por dentro, mas um calor que acalmava, que trazia uma brisa leve para aquele ar pesado. A luz avermelhada do inferno começou a recuar, como uma cortina que se fecha lentamente, revelando um brilho tênue, quase imperceptível. Um aroma delicado, de rosas e terra molhada depois da chuva, substituiu o cheiro acre. Eu levantei a cabeça e o zumbido nos meus ouvidos cessou. No lugar daquele silêncio ensurdecedor, ouvi uma melodia.
Não era música, mas um som que parecia vir do coração do universo, suave e ao mesmo tempo poderoso. E no centro daquela luz que crescia, uma figura se materializou. Ela não surgiu de repente, mas se formou como a névoa que se condensa em orvalho, trazendo consigo uma paz que eu nunca havia sentido antes. Era uma mulher. Seus traços eram serenos, seus olhos, de um azul profundo, irradiavam uma compaixão que parecia abraçar toda a minha dor. Ela vestia um manto azul e branco, e uma coroa simples adornava sua cabeça. Não havia fogo ao redor dela, apenas uma aura de luz que banhava tudo, dissipando as sombras e aquecendo a alma. Eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, a primeira que eu conseguia derramar. Ela estendeu a mão, e não havia acusação em seu gesto, apenas um convite. Meu filho. Sua voz era um bálsamo, suave como um rio, mas firme como a rocha. A graça te alcança onde a justiça te encontra. Cada palavra ressoava no meu peito, não como um golpe, mas como uma cura. O amor é o caminho, mesmo quando você se perdeu. Aquelas frases martelo, tão simples e tão profundas, reordenaram cada certeza que eu tinha. Minha mente, antes tão confusa, encontrou uma clareza que doía, mas libertava. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Ela não me repreendeu com palavras duras, mas sua presença me fez sentir a profundidade do meu erro. E ao mesmo tempo, a vastidão da misericórdia. O ar agora era leve, respirável, o cheiro de rosas se tornou mais intenso, e a temperatura estava perfeita, um equilíbrio entre o fresco e o acolhedor. Eu olhei para minhas mãos, que antes pareciam sujas pelas cinzas do inferno, e agora vi nelas a possibilidade de um novo começo. A verdade liberta sim, mas a graça me mostrou que a verdade não é apenas punição, é também redenção. As palavras dela, meu filho, a graça te alcança onde a justiça te encontra. O amor é o caminho, mesmo quando você se perdeu, perfuraram minha alma. Eu entendi. Não era sobre o que eu fazia para Deus, mas sobre o que Deus fazia por mim. Meu orgulho, minha autossuficiência, tudo aquilo que o acusador tinha exposto, agora se desnudava sob a luz da graça. Eu rendi. Ali, de joelhos nas cinzas que já não queimavam, senti o peso do veredito. Sim, eu fui egoísta. Sim, eu me perdi no caminho. A clareza era brutal. Doía, como um bisturi cortando a carne velha, mas era uma dor que prometia cura. Uma dor que libertava. Eu percebi que a verdadeira fé não era uma performance, mas uma entrega. E a graça, essa palavra ímã que agora ressoava em meu ser, era o fio invisível que me puxava para fora daquele abismo. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. De repente, a luz de Nossa Senhora Aparecida não recuou, mas se integrou a mim, como se eu a absorvesse. O cheiro de rosas e terra molhada se misturou com um aroma familiar, quase esquecido. O ar leve começou a ter outro peso, e eu senti um puxão, uma força suave me arrastando para cima, para longe daquele lugar de cinzas e lamentos. O zumbido agudo que antes me atormentava, e que depois se calou, agora dava lugar a sons miúdos, distantes. Primeiro um chiado, depois, vozes abafadas. Eu estava voltando. O retorno não foi abrupto. Foi como emergir de um sono profundo, mas com a memória de um pesadelo e a doçura de uma visão divina. Senti um formigamento nas pontas dos dedos, uma pressão no peito, o peso do meu próprio corpo. Abri os olhos. A luz era forte, branca, quase cegante. Não o vermelho doentio do inferno, mas a luz fria e impessoal de um hospital. O cheiro de éter e desinfetante invadiu minhas narinas, substituindo o perfume de rosas. Eu estava deitado numa cama, e o som dos bips de aparelhos médicos preenchia o ambiente. Minha garganta ainda estava seca, mas agora eu podia tossir. Podia sentir a textura áspera dos lençóis brancos sob minhas mãos. Eu estava de volta. Mas a consciência do que vi, do que senti, do que me foi revelado, continuava pesando. Não era um peso de condenação, mas de responsabilidade. Eu tinha recebido uma segunda chance, um presente. A primeira coisa que fiz, assim que consegui falar, foi pedir para ver minha esposa. Ela estava ali, ao meu lado, os olhos inchados de tanto chorar, a mão dela segurando a minha.
Senti o calor da sua pele, a textura suave dos seus cabelos quando a abracei. Foi um abraço diferente. Não um abraço de costume, mas um abraço que carregava o peso de uma eternidade. Eu a olhei de verdade, pela primeira vez em muito tempo, sem pressa, sem um roteiro mental do próximo compromisso. Percebi o cansaço em seu rosto, as marcas de preocupação, e entendi que no meu orgulho de pastor ocupado eu a havia negligenciado. Essa foi a primeira mudança, a forma como eu via minha família. Meu lar, que antes era apenas um porto seguro entre uma pregação e outra, agora era um santuário. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais os trataria como coadjuvantes na minha própria história. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. A segunda mudança foi no meu ministério. Ao invés de pregar sobre o inferno como um lugar distante e genérico, eu agora falava com a autoridade de quem o visitou, mas não com terror, e sim com a urgência da graça. Minhas palavras se tornaram mais compassivas, menos julgadoras. Eu não queria mais ser o pastor do espetáculo, mas o pastor da esperança. Minhas pregações, que antes eram cheias de retórica e frases de efeito, agora eram simples, diretas, focadas no amor e na misericórdia. O púlpito não era mais um palco para o meu ego, mas um altar para a verdade. Eu comecei a ouvir mais, a falar menos, a sentir mais as dores da minha comunidade. A ver as pessoas não como números, mas como almas preciosas. O cheiro de incenso na igreja, que antes me lembrava de aplausos, agora me trazia a lembrança do cheiro de rosas daquela aparição. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. A terceira mudança, e talvez a mais difícil, foi no meu consumo. Eu sempre fui um homem de gosto simples, mas confesso que a busca por reconhecimento me levava a um certo excesso. A vaidade não estava só nas palavras, mas nas pequenas ostentações. Aquele carro novo, o relógio mais caro, a necessidade de ter o melhor para o homem de Deus. Ao acordar, o sabor metálico na boca, a fraqueza física, me fizeram repensar cada caloria, cada objeto que eu possuía. Eu percebi que a verdadeira riqueza não estava nas coisas que acumulava, mas na simplicidade, na leveza de não ter pesos desnecessários. Eu comecei a me desfazer de bens que não me serviam, que apenas alimentavam um vazio. A sensação de desapego era um alívio, como tirar uma mochila pesada dos ombros. Eu senti o chão mais firme sob meus pés. Calor diferente no peito. A quarta mudança foi na forma como eu me relacionava com a comunidade. Antes, eu via os fiéis como uma plateia, um rebanho a ser conduzido, mas sempre com uma distância segura, um pedestal invisível. Depois do que vi, o cheiro de cinzas e desespero ainda grudado na minha memória, eu comecei a enxergar cada pessoa como uma alma em busca, tão falha e sedenta de graça quanto eu. Eu abri meu coração, comecei a compartilhar meu testemunho, não apenas os pontos altos da fé, mas as minhas quedas, os meus enganos, a minha própria vaidade. Era difícil, sim. A voz embargava, o suor frio escorria pelas costas. Mas a cada palavra dita, eu sentia um alívio, um peso saindo de mim. As pessoas respondiam. Elas não queriam mais o pastor perfeito, mas o homem quebrado que encontrou a redenção. O calor humano dos abraços, a textura das mãos que me apertavam, eram mais reais do que qualquer aplauso. Eu sentia uma conexão genuína, uma teia de solidariedade que me aquecia por dentro. Eu entendi que a verdadeira liderança não era sobre ser admirado, mas sobre servir, sobre ser um farol, mesmo que tremeluzente, para quem se sente perdido. A quinta e mais profunda transformação foi na minha devoção pessoal. Minha fé, antes uma armadura de dogmas e rituais, se tornou um jardim, um lugar de encontro íntimo. As orações não eram mais uma lista de pedidos ou um dever a ser cumprido. Eram conversas, sussurros no silêncio do meu quarto. Eu passei a buscar a Deus não por medo do inferno, mas por amor à graça que me resgatou. O cheiro de rosas, que me acompanhou na visão de Nossa Senhora Aparecida, se tornou um lembrete constante da sua misericórdia. Eu comecei a ler a Bíblia de uma forma nova, não para encontrar argumentos ou sustentar doutrinas, mas para ouvir a voz de Deus,
para sentir a textura da sua palavra no meu coração. Minha devoção a Nossa Senhora Aparecida, que antes era algo distante, um assunto católico, agora era uma realidade viva, um canal de intercessão, um elo com a ternura divina. Eu sentia uma paz profunda, um calor no peito que não era de febre, mas de presença, aquele zumbido agudo da dúvida, que me atormentava antes do infarto, havia sumido por completo. A graça, essa palavra imã, se tornou o centro de tudo. Eu aprendi que a fé não era sobre ser perfeito, mas sobre ser perdoado, sobre se levantar de novo, a cada dia, com humildade. Eu percebi que o que vi no inferno não foi um mapa de condenação, mas um convite urgente à verdadeira vida. Aqueles rostos desfigurados pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia, eram um espelho. Eu podia ter sido um deles. Eu quase fui. A luz de Nossa Senhora, seu manto azul e branco, não era apenas um resgate pontual, mas o início de uma jornada contínua de transformação. As mudanças não aconteceram da noite para o dia. Foram um processo, um passo de cada vez. Mas a decisão, aquela de me render à graça, de escolher o amor acima do ego, foi o ponto de virada. O ar pesado do passado se dissipou, substituído por uma brisa suave de esperança. O sabor amargo da culpa deu lugar à doçura do perdão. A frieza da autossuficiência foi derretida pelo calor da compaixão. Eu não sou mais o mesmo homem. Eu não posso ser. O abismo me mostrou o fim, mas a graça me revelou um novo começo. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Agora, eu te pergunto, e você? Você sente esse mesmo incômodo silencioso? Essa voz que sussurra verdades que você prefere ignorar? Será que o espelho da sua alma reflete a imagem que você mostra ao mundo, ou esconde um orgulho sutil, uma vaidade velada? Pense bem, a graça está disponível, mas exige um coração aberto, uma rendição verdadeira. Não é fácil, eu sei, eu vivi isso, mas a liberdade que vem depois é indescritível, um calor que aquece por dentro. Se essas palavras ressoaram em você, se você sente que é hora de um novo começo, faça essa oração comigo, agora. Repita em voz alta. Jesus, eu reconheço meu orgulho. Eu me rendo à tua graça. Maria, me ajude a amar de verdade e a servir com humildade. Quero um coração novo. Diga isso com toda a sua força. Sinta a verdade dessas palavras no seu peito, como uma brisa suave que dissipa a névoa. E o amanhã? O que fazer amanhã de manhã, quando a rotina tentar te puxar de volta? Primeiro, leia o Evangelho de João, capítulo 15. Jesus fala da videira e dos ramos. Entenda que a força não vem de você. Segundo, faça uma atitude de serviço simples. Ajude alguém sem esperar nada em troca, anonimamente. Sinta o calor da doação genuína. Terceiro, renuncie a algo que alimenta seu ego, por menor que seja. Pode ser uma palavra de vaidade, um objeto desnecessário. Quarto, converse com uma pessoa que você sabe que precisa de uma palavra de esperança. Conte sua jornada com humildade. A luz de Nossa Senhora Aparecida me guiou para fora da escuridão, e a graça continua a me sustentar. Este é um caminho de transformação. E se você quer continuar explorando onde a fé se encontra com o impossível e o impossível se rende à esperança, fique atento. No próximo vídeo do Testemunhos de Nossa Senhora, vamos mergulhar em outra história onde a misericórdia transcende barreiras. A graça te espera.